Boa tarde, bem-vindos à primeira mostra Histórias do Brasil Profundo, o cinema contemporâneo do Norte e Centro-Oeste, uma produção da Capriciana Produções através da Lei Aldir Blanc. A mostra começou dia 22 e vai até o dia 30 de março, totalmente online, com 4 novos filmes entrando em cartaz todos os dias. E eles permanecem online por 48 horas para você assistir a hora que quiser. Eu sou Gustavo Sorans, curador da mostra, e hoje vou conversar com Ramiro Quaresma, que é o fundador da iniciativa Cinemateca Paraense, e Luiz Carlos de Oliveira Borges, da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu gostaria de agradecer também a presença do nosso intérprete de Libras, o Edécio Ambrósio. Eu vou ler aqui uma breve apresentação dos nossos convidados, antes de passar a palavra para eles. Ramiro Quaresma é doutorando em Artes, Cinema, pela Escola de Belas Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG, curador e pesquisador do cinema paraense, com ênfase em preservação do patrimônio audiovisual. Mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes, Instituto UICA, da UFPA, e formado em Comunicação Social na UNAMA. Idealizou há 10 anos o site Cinemateca Paraense, cinematecaparaense.org é o endereço de acesso. Luiz Carlos de Oliveira Borges, da UFMT, é mato-grossense, graduado em Administração de Empresas, na Machado Sobrinho, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mestre em Cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Desenvolvimento e Cooperação Internacional do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinar da Universidade de Brasília. É produtor de eventos, curtas e cineclubes. Idealizador, produtor e curador do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, que se encontra em sua 20ª edição. Ramiro, Luiz, boa tarde, obrigado por terem aceitado esse nosso convite. Eu vou já encaminhar, então, a palavra, uma primeira questão, vou começar com o Luiz. Luiz, você que tem passagem, assim, pelo que eu pude averiguar e pelo que eu conheço um pouco da história do cinema do Mato Grosso e do seu nome envolvido aí com esse processo, você tanto envolvido com realização e depois com cineclubismo, e com essa historiografia do cinema no Mato Grosso, você pode contar para a gente um pouco, que a gente chamou essa mesa assim, de histórias, imagens do Norte e do Centro-Oeste no cinema brasileiro, se você buscar a história do cinema brasileiro, o Centro-Oeste aparece fortemente, desde o cinema silencioso, com passagens por ali de cineastas que estavam a serviço de outros empreendimentos, por exemplo, Luiz Tomás Reis, ou cineastas envolvidos nesse período, E eu sei que tem uma pesquisa que registra bastante esse processo e publicada em livro, inclusive. Então, Luiz, conta para a gente um pouco, assim, do teu processo de trabalho e das pesquisas que você realizou sobre esse período todo, por favor. Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de poder estar participando dessa mostra de um nome bastante profundo, que é revelar essas histórias do Brasil. E antes de poder falar um pouco da minha trajetória com relação a essa pesquisa que você me perguntou, eu gostaria apenas de rememorar que o que a gente assiste hoje, através dessa mostra de um projeto sendo realizado pela Lei Aldir Blanc no Rio de Janeiro, abrindo sua janela, abrindo a difusão de conteúdos produzidos nos mais diversos rincões do Brasil. Isso é fruto de uma política que foi implantada neste país muito recentemente, que a produção só era mais centralizada no eixo Rio-São Paulo, embora historicamente sempre tiveram realizações no Norte, no Nordeste, Mas, assim, o conjunto desses produtos só conseguiam se impor politicamente esse conjunto do eixo Rio-São Paulo, E eu me lembro que quando foi feita a primeira articulação dos cineastas com o governo Lula, Lula estava sendo candidato, tivemos aquela reunião histórica lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e propusemos uma palavra que muita gente tremia nas bases, que era descentralização da produção.
para poder exibir a produção regional, né? Isso não é uma coisa que estava sendo inventada naquela hora, muito pelo contrário. Era um momento onde essa produção que era existente, como você mesmo mencionou, Gustavo, que historicamente sempre teve presente no Centro-Oeste, né? Na minha pesquisa, eu consegui, que eu utilizei as fontes da imprensa mato-grossense, microfilmadas no Núcleo de Documentação Histórica e Regional da UFMT, o NEDIR, onde eu trabalho até hoje. Através dessa fonte secundária, eu consegui fazer uma escritura, não de uma história positivista, mas uma narrativa de memória do registro que essa imprensa me propiciou das produções existentes, as salas de cinemas, os realizadores, os filmes produzidos no Mato Grosso e os filmes brasileiros exibidos em Mato Grosso, né? Então, assim, a gente tem um recorte bem amplo, a partir de 1896 até 1970, quando da chegada do cineasta Arne Suxdorf. Aqui no Mato Grosso, do que se tem registro, nós temos a primeira produção em 1908, né, que é um filme chamado Colônias Silvícolas, em Mato Grosso. Esse filme foi exibido na Estação da Luz, mas não tem registro da sua exibição em Mato Grosso, né? E esse dado, essa característica é muito importante, que eu acho que todo o país, principalmente essas regiões mais distantes do que era a antiga capital federal, é um quadro onde diversas incursões, você utilizou o termo de empreendimentos, né? Mas a gente observa que o cinema aqui, por exemplo, no Mato Grosso, ele está intimamente ligado à política de Estado, ao desenvolvimento da região. Então, muitos filmes eram realizados para registrar o avanço da estrada de ferro noroeste do Brasil. Havia também algumas produções de documentários mais ligados a esse lado desconhecido do Brasil, principalmente os povos indígenas, né? Nesse contexto tem o trabalho da Comissão Rondon, através do Luiz Reis. Você vai ter também quando a FUNAI é criada, a FUNAI vai produzir muito trabalho. Outros filmes vão ser realizados pelo Ministério da Agricultura, mas, ou seja, o conjunto dessa produção que eu mapeei nesse período que eu acabei de citar, de cerca de 250 títulos, havia, em grande parte, esses trabalhos que dependiam da política de Estado, como eu mencionei, mas havia esse registro documental dos povos indígenas, né? E, para minha surpresa, quando fui tentar localizar os títulos identificados na imprensa, nas cinematecas, Cinemateca do MAN, Cinemateca Brasileira, o próprio Museu do Índio, o arquivo que tem do Rondon em New York, poucos trabalhos foram preservados. Houve um descarte, né, desses filmes, e eu, na época, até levantei a hipótese que, por exemplo, a sociedade mato-grossense não se via reconhecida nesses filmes, porque eram povos selvagens, como eram chamados, né, os indígenas. Então, daí o descarte desses registros, né? Mas, assim, o que eu gostaria de afirmar nesses breves 20 minutos que a gente tem para discutir uma coisa extremamente importante, que o Mato Grosso, ele, desde do início do século passado, ele tem um número significativo e importantes registros, algumas produções até estrangeiras. Eu localizei agora recentemente um filme que foi feito nos anos 40, de um italiano do neorrealismo, o Giancarlo Rossi, que é o Iales, a Flor do Roncador. Mas esses filmes nós não temos acesso a eles, né? Além do pouco que foi preservado, os que são produzidos também
mais nesse período contemporâneo, a gente não teve essa preservação pela ausência de um arquivo de filmes sobre a região, né? Eu espero que o Ramires vai poder dar algumas luzes para nós com essa experiência da Cinemateca lá do Pará. Mas hoje aqui em Mato Grosso, a grande preocupação nossa, desde quando começou o Festival de Cinema, foi trazer, difundir os filmes brasileiros que não chegavam às salas comerciais. Quando eu criei o Festival de Cinema de Cuiabá, em 1993, havia uma única sala em funcionamento na capital do estado. E logo em sequência, ela ficou 9 anos fechada. Somente no 10º ano do festival, 10º ano, eu estou falando de 2003, que aí foi inaugurado um shopping, e aí vários shoppings foram inaugurados. Hoje Cuiabá tem algo em torno de 40 salas de cinema, a Grande Cuiabá, mas que é aquele filme do padrão, blockbuster, aqueles filmes que são produzidos para o grande público. E esse filme cultural brasileiro, que é realizado no país, ele não chega para a população, não chega para o povo, né? Então, eu acho que, assim, no primeiro momento, os festivais têm como essa missão histórica de produzir a difusão desses trabalhos, né? A tal decantada democracia da comunicação, né? Os festivais permitem a democratização dos conteúdos brasileiros, leva para a sua população, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que sempre nos preocupou, e a gente, através de uma curadoria que eu que faço, nos primeiros anos, esse ano a gente abriu essa curadoria, convidou, estamos com mais de 10 curadores em categorias específicas, mas o outro lado, o festival, ele nasce também com o compromisso de trazer essa memória da produção realizada na região, né? Então, a gente teve um ano que trouxe o filme feito por Levi Strauss e a esposa dele, quando eles estiveram no Mato Grosso, nos anos 40, né? Os filmes da Expedição Rondon, o Jéssico Puttkamer, de Goiás, né, que é polonês radicado em Goiás, que foi cinegrafista da Expedição Brasil Central, dos irmãos Vilas Boas, porque a gente entende que não tem como a gente ir para frente, ter uma perspectiva do futuro, se a gente não tiver o conhecimento desse passado, né? Desses passados, né? Das experiências que deram certas, dos erros, né? Então, eu acredito que essa característica do cinema em Mato Grosso, a dependência do Estado, ela é geral do Brasil e talvez também de grandes países, né? O cinema francês é super dependente do Estado para poder fazer face à invasão total do cinema americano. Mas eu queria citar, quando você me falou, Sérgio, de arranjos produtivos para essa produção contemporânea, uma experiência muito recente de um cineasta mato-grossense, que é o Madiano Marchetti, com o filme Madalena, né? Que é um filme que ganhou um edital do Prodecine em 2005, e que foi o único filme brasileiro agora selecionado, foi exibido agora em janeiro, fevereiro, se eu não me engano, no Festival de Roterdã, né? E eu vejo esse arranjo que reuniu mais de 5 produtoras com experiência do eixo Rio-São Paulo, como a Racó, que tem uma série de filmes produzidos tanto para um público, vamos dizer, mais de consumo global, mas que também investe no cinema independente, como, por exemplo, produziu o Rap do Pequeno Príncipe, do Paulo Caldas, né? Então, assim, o Madiano, para mim, ele fez um arranjo extremamente eficiente de produtores consagrados, produtores experientes, para produzir um filme que não é um filme fácil, né? É um filme
que trabalha sobre uma temática que, principalmente aqui em Mato Grosso, é muito complicada, né? E eu acredito em outras regiões do país também a questão da LGBTQ, né? O filme é a história de um travesti que amanhece assassinado num campo de soja, de uma fazenda de soja do Mato Grosso do Sul. E a gente sabe que essa relação de querer fazer arte, produzir cultura, num estado onde é a expansão da fronteira agrícola do Brasil, é um estado que é a Amazônia legal e é o avanço também sobre a floresta, do cultivo da soja, e a gente vê o Brasil todo fazendo vista grossa ao que acontece nessas regiões, principalmente na questão ambiental, é realmente louvável uma atitude como o do Madiano, né? Agora, outro filme mais contemporâneo que eu acho que tem também um arranjo interessante é O Rio da Dúvida, do Joel Pizzini, onde, a partir de imagens de arquivo do Luiz Reis, quando da visita do Roosevelt a Mato Grosso, ele consegue fazer um filme extremamente poético e um filme que nos faz pensar sobre a necessidade de preservar a memória do que é produzido na região. Eu não estou cronometrando o tempo, mas eu acredito que para um bate-bola inicial, eu acredito que essa fala encerra aqui. Ótimo. Tá ótimo. Então, vou passar para o Ramiro. Ramiro, você que lidera, né, que implantou, começou uma atividade de preservação audiovisual, né, Cinemateca Paraense, que lança mão de recursos, digamos assim, potentes, né, modernos, que são os recursos da internet, a digitalização e tal. Queria que também, mais ou menos nessa mesma chave, né, de compreender como que, durante um período anterior a esse momento mais contemporâneo, a gente vai notando que o cinema, no caso paraense, né, ele foi acontecendo, né, as imagens desse cinema paraense nas décadas do século XX, enfim, o que você pode contar dessa iniciativa que você faz já há 10 anos, né? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Luiz. Essa iniciativa, né, da Cinemateca Paraense, foi um insight que eu tive quando eu estava fazendo um estágio na Cinemateca Brasileira. Eu participei de um congresso daquela Federação Internacional de Acervo de Filmes, a FIAF, e, assim, foi uma explosão total na minha cabeça. Assim, foi, assim, compreendendo que o mundo ele está nesse caminho da preservação audiovisual, né? Assim, todos os países investem nisso, muito, né? E eu pensei depois no Pará, né? E que eu estava trabalhando na época no Museu da Imagem do Som do Pará, mas eu não era da equipe da direção do museu, eu era designer gráfico. E a internet estava engatinhando ainda, em 2006, 2007, né? E aí eu peguei e comecei a tentar pensar em projetos para o Museu da Imagem do Som, virtualizar o seu acervo, né? Mas, para uma instituição fazer isso, é um trabalho muito grande, assim, porque uma instituição ligada ao Estado tem muitas relações de direitos autorais, que tudo complica, na verdade, ele fazer isso, porque tinha muito acervo lá dentro do museu que a gente não sabia muito bem qual era a origem, né? Então sempre foi complexo para ele fazer. Só que aí lá dentro do Museu da Imagem do Som também eu conheci o acervo do Líbero Luchardo, que é um cineasta paulista que foi o nosso primeiro cineasta paraense, né? Ele, inclusive, o Luiz deve ter já ouvido falar do Líbero Luchardo, porque ele tem um ciclo mato-grossense dele. Ele passou, antes de chegar no Pará, ele passou pelo Mato Grosso e realizou filmes do Mato Grosso, junto com o Alexandre Wolffens. Então, ele realizou 3 filmes do Mato Grosso. Então, assim, eu estudei já esses filmes, um deles está perdido, e são filmes... O Alma do Brasil é um filme mudo, né, silencioso. Ele realizou depois Caçando Feras e Aruanã,
todos lá no Mato Grosso. Os dois últimos eles foram já patrocinados pelo Ademar Gonzaga, da Cinédia. Na verdade, foi uma parceria que ele fez com o Ademar Gonzaga, da Cinédia. Então, tem parte do cinema histórico mato-grossense que tem uma conexão com o cinema paraense, de alguma forma. E aí, conhecendo o acervo do Líbero Luchardo, foi o primeiro filme paraense que eu vi na minha vida, foi do Líbero Luchardo, que ele realizou em 1965. Um filme longa-metragem totalmente financiado com recursos próprios, e empréstimos e ajuda de amigos. Ele conseguiu fazer uma longa-metragem no Pará de uma forma totalmente improvisada, mas ao mesmo tempo profissional também, né? Porque o Líbero Luchardo ele realizava cinejornais. O Luiz deve saber que muitos dos acervos dos museus, das imagens do som, nas cinematecas brasileiras, elas têm muito cinejornal, né? Que, na verdade, a grande produção de imagens do Brasil, se a gente for pensar no caso, são os cinejornais da década de 40, 50, né? Que é o registro das imagens que a gente tem. Apesar de que os cinejornais eles têm uma carga política, ideológica muito forte, né? Que, na verdade, eles eram obras de encomenda, né? Da política, dos governadores, dos prefeitos. Eles carregam essa imagem política quase como uma propaganda dos governos, institucional, mas eles carregam essas imagens do nosso lugar, das nossas pessoas, né? Então, os cinejornais são muito importantes. Com o Líbero Luchardo, que também tinha uma empresa que produzia cinejornais, né? Bancados pelo Estado. E aí, ele utilizava, de certa forma, esse recurso dos cinejornais e desse envolvimento dele político para realizar os projetos de filme deles, né? De longa-metragem, de ficção. Então, o Líbero Luchardo, ele realizou os filmes de ficção dele, os 3 primeiros, praticamente com recursos próprios e alguma ajuda financeira de alguns patrocinadores, digamos assim, pessoas físicas, empresas, bancos, mas era um período lei de incentivo, não existia nada disso. Por exemplo, o Líbero Luchardo, ele emprestava dinheiro dos bancos para fazer um filme. É impensável a gente pensar em realizar um filme hoje, pedir um empréstimo no banco ou vender um bem para realizar um filme, achando que depois na bilheteria a gente pode ter esse retorno. Impossível, isso não existe, essa possibilidade. O Estado tem que estar presente mesmo nessa produção. Então, baseado no tema que provocaste a gente, né, dessas imagens do Norte, né, eu estou escrevendo a minha tese sobre esse cinema paraense também e as histórias que ficaram meio submersas do cinema paraense, né? Que basicamente as histórias que ficam submersas são as histórias da produção dos filmes, financiamento dos filmes, né? O cenário político em que os filmes são realizados, né? A gente às vezes pensa muito nos filmes esteticamente, fazendo uma análise crítica, estética da narrativa, né? E aí, às vezes, a gente esquece desse plano de fundo econômico, político e social em que os filmes são realizados, né? Então, assim, eu vou fazendo uma volta no tempo, né? Assim como o Luiz falou também sobre a Comissão Demarcadora de Limites, talvez os arquivos de imagens mais antigos que o Pará tem, assim, ainda existentes, assim, a gente pode visualizar ele, foram da Comissão Demarcadora de Limites, né, dos anos 50, que era aquela comissão que começou com aquele projeto do Rondon. Eu acho que muito daquele cineasta que o Luiz falou também faz parte desse movimento também do Brasil registrar as suas fronteiras, né, demarcar suas fronteiras captando essas imagens, né, e aí parte desse princípio, né, de que quando tu registra a coisa é como se ela pertencesse a ti agora, sabe? Assim, tipo, a gente foi lá, botou um marco, gravou a cena, agora aquele lugar é nosso, digamos assim. Então, é legal essa questão do pertencimento do cinema e que o cinema dá, né? A respeito de uma identidade e de uma geografia do espaço. Eu queria aproveitar também para fazer
uma pequena linha do tempo, tentando ser bem breve, né, porque é muita coisa. Os registros também cinematográficos do Pará também são dessa data que o Luiz falou do Mato Grosso, que é da primeira década do século XX, de 1900 a 1910, mais ou menos, quando os viajantes, né, cinematográficos adquiriam aquelas câmeras Lumière ou as câmeras do Edison e partiam para os países quase como se fosse uma atração circense, né? A gente sabe que os primeiros cinemas, né, eles são uma espécie de documentários dos lugares, né? Teve um cineasta, né, que chegou no Pará também no início do século XX e que trouxe uma câmera Lumière e gravou imagens também do Pará dessa década de 1900 a 1910, e essas imagens também estão perdidas. Parece que existem algumas dessas imagens salvas no museu, na Filmoteca da Catalunha, mas não tive braços para visitar essa cinemateca. Né? Então, as primeiras imagens do Pará foram feitas por um estrangeiro. Né? E, posteriormente, depois, o cinema ele tem uma certa pausa no Pará, depois do Ramon de Banos, e a chegada do Líbero Luchardo, chegada do Mato Grosso. Ele veio do Mato Grosso para trabalhar num congresso aqui no Pará e acabou ficando. O Líbero Luchardo se apaixonou pelo Pará, casou aqui, constituiu família aqui, trabalhou com política, com o Magalhães Barata, que era um político um político interventor, né? O Magalhães Barata foi nomeado pelo Vargas para ser interventor aqui no Pará e o Líbero Luchardo trabalhou com ele, né? E começou a produzir esses cinejornais e escrever também, né, nas revistas da época. Né. O Líbero Luchardo teve esse primeiro momento dele como um produtor de cinejornais, né, aliados à política do momento, e depois, nos anos 60, ele resolve fazer os filmes de ficção dele. Ele realizou, primeiramente, um filme chamado Um Dia Qualquer, que é um filme poético, assim, dramático, com mortes, com uma série de histórias, assim, bem complexo. Ele está no site, se vocês quiserem depois assistir. Realizou também um filme no Marajó. Eu acho que são as imagens mais peculiares da Ilha do Marajó que existem, são as imagens que o Líbero gravou para fazer esse filme Marajó, Barreira do Mar, né, de 1966 para 67. Depois ele foi para o interior do Pará, fazer uma espécie de faroeste, que é um filme chamado Um Diamante e 5 Balas, que foi perdido, esse filme foi perdido. Engraçado que é um filme feito em 1968 e que foi perdido, assim. Então, nem sempre os materiais mais antigos também são os mais passíveis de perda. Às vezes, materiais recentes são passíveis de perda também. Às vezes, materiais feitos em 2000 são passíveis de perda, né? Porque existe essa relação da migração tecnológica dos arquivos, né? Eu entrevisto muitos cineastas também que fizeram filmes nos anos 2000 e tem problemas hoje com seus filmes feitos em SD, em HD, em fitas mini-DV. Essa questão da preservação é uma questão que pouco se discutia, na verdade, né? Porque acabou que no Pará, quem é responsável pela preservação do cinema é o próprio realizador, né? O próprio realizador que preserva o seu material da melhor forma possível. Então, quando foi nos anos 60, do Líbero Luchardo, o Líbero Luchardo meio que ele era excluído, de certa forma, pela elite cultural do Pará, né? Assim, ele não era muito bem visto, muito bem quisto. As críticas dos filmes deles para o filme dele eram demolidoras, né? Tem uma série de críticas que acabavam com os filmes do Líbero Luchardo, e aí ele acaba não mais realizando filmes, né? Morreu em 1982 e realizou em 1973 o último longa-metragem desse período dele, que já foi o único filme dele com um incentivo financeiro estatal. Foi uma época que foi criada a Embrafilme, né? E aí ele recebeu um recurso para fazer o seu primeiro filme financiado, não com recursos próprios. O primeiro filme dele em cor, né? O Líbero Luchardo filmou em branco e preto,
3 primeiros filmes, depois fez em cor esse Inocentes, agora, que está no acervo do Museu da Imagem do Som, e foi o último filme que ele fez, filme mesmo, longa-metragem de ficção. Aí, a partir do Líbano Sharp, em 1973, a gente tem uma lacuna, assim, sério, uma coisa bem uma pausa dramática mesmo. A gente ficou 40 anos sem fazer longas-metragens no Pará. 40 anos. Até agora, em 2016, quando a Jorani Castro, que é a nossa cineasta, assim, talvez maior do Pará, assim, realizou Para Ter um Dia em 2016, mais de 40 anos depois do último filme do Líbano Sharp, né? Isso a gente falando em filmes de longa-metragem tradicional, aquele esquema comercial que vai para a sala de cinema. É óbvio que o Pará tem uma grande produção audiovisual, né? Mas nesse formato, digamos assim, institucional do cinema, né? Mercadológico do cinema, que vai para a sala de cinema, foi uma lacuna de 40 anos que foi bem dolorosa, assim, porque eu não compreendia por que não se fazia filme de longa-metragem no Pará. Falando um pouquinho sobre essa questão das leis de incentivo no período, né, o Norte, de certa forma, foi um pouco negligenciado por esses recursos, tanto em todos os governos, né? E a justificativa era que a gente não tinha tantos projetos. Eu já ouvi isso, falarem sobre isso. Por exemplo, eles dividiam as cotas financeiras de apoio para os filmes, né, a partir da quantidade de projetos que a região apresentava no edital, e talvez no próximo edital, se tivesse bastante demanda, talvez aumentasse aquela cota. Então, assim, acabou que a gente ficava numa cota, por exemplo, do Norte e Nordeste. E aí o Nordeste, que na verdade, principalmente Pernambuco, né? Pernambuco, que foi o grande cinema brasileiro, talvez, assim, a despontar nos anos 2000, ele contou com esses recursos todos que eram, de certa forma, divididos entre o Norte e o Nordeste, até um pouco pelo Centro-Oeste, e centralizando os recursos, claro, no eixo Rio-São Paulo e no Rio Grande do Sul, que são talvez os grandes produtores de cinema do Brasil, né? Então a gente produziu pouco, mas tendo bastante histórias para contar, por conta dessa falta de financiamento, né? Só que, mesmo com essa falta de financiamento, a gente tem uma relação no Pará muito colaborativa com o cinema, né? Então, a gente acabou produzindo muito conteúdo dentro desse período, mesmo falta de recursos, com alguns poucos recursos. Eu queria aproveitar também a deixa agora para elogiar também a Lei Aldir Blanc, né, que eu sei que a redação final da Lei Aldir Blanc, da Jandira Fegali, foi uma revolução no estado do Pará no último ano. Nunca tantas produções começaram a ser feitas assim no Pará. Assim. Videoclipes, curtas, vídeos experimentais, foi assim, eu não tenho nem braços para catalogar a quantidade de coisa que foi feita nesse período, né? O período mais negro da nossa história foi um período que mais está sendo produzido filmes no Pará. Porque, assim, no Pará, a dificuldade de financiamento era muito por conta da escassez de leis específicas para o audiovisual. O produtor cultural do Pará, ele tinha que concorrer, digamos assim, dentro dos editais de financiamento, que são as leis de incentivo estaduais, municipais, com projetos de toda a gama, né? E acabava que se produzia pouca coisa dentro desse período, né? Assim, era a lei de incentivo estadual, a lei de incentivo municipal, que aí os recursos acabavam que iam mais para projetos grandes, né? Festivais de música, por exemplo, que conseguiam se produzir muito no Pará, festivais de música, festivais de teatro, festivais de dança, e acabava que o cinema, de certa forma, pegava algumas migalhas aqui, outra ali, né? Eu estava escrevendo um texto para minha tese sobre o cinema de animação no Pará, o exemplo que eu adoro citar. O cinema de animação no Pará, nos anos 2000, todo ele era feito a partir de uma bolsa experimental de um instituto do Estado, Instituto de Arte do Pará. O recurso era coisa de R$18 mil. Assim, eu acho que com descontos talvez baixasse esse valor. E conseguiu se produzir, talvez, uma dezena de animações paraenses com um recurso de R$18 mil.
Assim, se colocar no papel quanto custa uma animação, assim, um curta de animação, é impossível fazer um curta com R$18.000. E se produziu uma dezena de filmes nesse sentido. Então, é uma vontade tão grande de produzir que, na verdade, o que aconteceu no Pará foi uma espécie de militância do audiovisual. Era uma vontade tão grande de produzir filmes que existia essa corrente de arranjos assim para que as coisas fossem produzidas, né? Eu participava do teu filme, aí depois tu participava do meu, tu colaborava com o meu filme, tu emprestava a câmera, e depois tu emprestava uma câmera na faculdade, alguém emprestava uma ilha de edição para editar o filme, e assim eram feitos os filmes, né? E assim, uma série de produções são feitas assim, e até com recursos mais reduzidos, inclusive. Eu acabei de ver um filme de um realizador paraense, um filme belíssimo sobre a tradição do candomblé, assim, no Pará, belíssimo, assim, um filme de 12 minutos com as imagens, assim, fantásticas mesmo. Acho que é Rodrigo Antônio o nome dele. E ele fez esse filme com um orçamento de R$5.000. Assim, é uma coisa, assim, que sério, assim, geralmente a gente não fala esses valores, né? Porque acaba a gente... É como se fosse feio falar sobre quanto custa o teu filme, né? Quanto custou o teu filme, mas ele conseguiu fazer um baita filme, curta-metragem, com R$5.000. Assim, sério, é óbvio que foi o arranjo produtivo de pessoas que ele conseguiu rearranjar para fazer esse filme, que foi surpreendente, né? E gerou um conteúdo imagético, um conteúdo religioso, social, assim, brutal, com recurso escasso. Então, é um trabalho, o cinema do Pará sempre foi um trabalho de resistência, sabe, Gustavo e Luiz? É a vontade de fazer que ela não é abalada pelas dificuldades, assim, ela é assim, vamos produzir mesmo de qualquer jeito. E aí, quando, assim, eu já vinha pesquisando esse cinema paraense, desde, assim, fazendo um retrospecto do Líbero Anchado, passando por uma geração de Super 8, que teve na década de 70, o início do Crava, que foi um grupo organizado também de realizadores que tinha esse mesmo modelo de arranjo financeiro entre pessoas que colaboravam entre si para fazer filmes. Isso foi evoluindo até os anos 2000 também, e agora nos anos 2010. Se eu pudesse dizer uma característica do cinema paraense, seria esse arranjo dessa cadeia produtiva de uma forma colaborativa, de afetos, assim, sabe? É um cinema que ele não é institucionalizado, ele é, na verdade, um cinema de relações pessoais fortes, é um cinema, assim, de carinho mesmo, assim, porque senão as coisas não andavam mesmo. A questão burocrática do cinema, por exemplo, os editais, né, minguados no Pará, foi uma dificuldade que serviu para que o Pará se arranjasse de uma nova forma, né? Por exemplo, outro artigo que eu estava escrevendo também aqui em Minas, que o pessoal ficou muito interessado no cinema do Pará, aqui, né, na UFMG, foi, por exemplo, de uma relação que o cinema paraense tem forte com o teatro. O teatro paraense e o cinema, eles têm uma simbiose, assim, uma hibridação muito interessante. Assim. Outra característica também que eu consegui achar do cinema do Pará é que ele tem uma ligação muito forte com o teatro. Essa é bem marcante, porque o teatro é muito forte no Pará, assim, os grupos teatrais, o movimento de teatro é muito forte, acaba que esse movimento teatral organizado, colaborativo, ele também, esse movimento se espraiou um pouco para o cinema. Lógico, com os atores, né, os atores paraenses, eles têm essa pegada de vir do teatro, né, então eles têm uma interpretação, de certa forma, teatral, né, e às vezes a gente... Eu admito que eu achava um pouco teatral demais para o cinema, e acabou que hoje, né, com uma mente mais aberta, eu acabo encarando isso como uma característica. É engraçado como a gente pesquisa e acaba que a gente muda as nossas próprias convicções, né? Enquanto eu criticava o cinema paraense pela teatralidade da narrativa, hoje em dia eu já acho que isso é uma característica que torna ele único, sabe? É engraçado modifica o conceito, né, do cinema paraense. Só para tentar fechar aqui, a Cinemateca Paraense, na verdade, surge de uma lacuna, inclusive, do Estado. Isso é interessante, é que
por exemplo, como o Cinemateca Paraense, na verdade, sou eu e a minha esposa, que é museóloga, a gente pode mudar o governo que for, pode mudar a secretária de Cultura, pode mudar o presidente, que o nosso trabalho vai continuar. Né? Isso não acontece com uma instituição como o Museu da Imagem do Som do Pará, que eu já trabalhei lá, que eu adoro, mas que a cada 4 anos, se mudar o governador, muda a direção, muda os projetos, muda tudo. Recomeça praticamente. Né? Então, nós não passamos por esse problema porque o nosso trabalho é totalmente independente. Né? E foi por isso que eu entrei na academia. A minha esposa me obrigou a entrar na academia. Eu não queria entrar na academia. Ela me obrigou, falou, não, tu tem que registrar esse teu trabalho. Então, o registro do meu trabalho foi a minha dissertação. E agora está sendo a minha tese, que acaba com um documento histórico que eu coloquei. Né? Se a gente fala muito de memória, eu tive que publicar essa memória em uma dissertação e agora numa tese, para que ficasse isso para a posteridade. Né? Os meus métodos, a minha pesquisa, a minha catalogação. Né? Então, assim, eu não consigo recursos para isso, porque os recursos são escassos, e acaba que eu optei mesmo para que ela, nesse momento, fosse, de certa forma, independente, pequena, mas incansável, assim, ela não vai parar nunca. Eu tenho um cronograma de, pelo menos, pensar uma coisa por mês para ela. Né? Assim, eu tenho que fazer uma ação por mês. E é o que eu posso suportar, ser independente. Fazendo uma ação por mês, conversando com um cineasta por mês, catalogando os trabalhos, assim, incansavelmente, né? Porque agora o Leodir Blanc atrapalhou tudo, melhorou tudo, porque a produção audiovisual despontou no Pará. Assim, né? Assim, tem muita coisa para a gente conversar que a gente pode ir conversando agora no restante do nosso tempo. Tá ótimo. Então, eu queria voltar ao Luiz. E, Luiz, eu acho que você pode, se você achar interessante, contar um pouco para a gente dessa experiência com o Festival, né, de Cinema e Vídeo de Cuiabá, que já vai para tem 20 anos, né? 20 edições, e contar, assim, se você vê uma relação da existência desse festival com as gerações mais recentes de cineastas, né, de pessoas interessadas em cinema, e como que o festival, talvez, pode ser visto como uma espécie de catalisador de interesses, de reunião de pessoas. Conta um pouco dessa experiência, por favor. Tá certo. Antes de iniciar só no festival, pegando o gancho da fala do Ramiro sobre o Líbero Luchardo, o Líbero Luchardo tem uma importância muito grande para o Mato Grosso, não só por ter feito Alma do Brasil, o Aruanã, feito também o filme que é a Cinédia, eu tive com a Alice Gonzaga há um tempo atrás no Festival de Cuiabá, e ela tinha encontrado uma cópia do Caçando Feras, né? Que era um filme de caçadas no Pantanal, intercalado por números musicais de um radialista famoso da Rádio Nacional do Brasil, né? Então, para poder chegar no festival, eu preciso te reportar um pouco que quando eu fiz a minha pesquisa, eu chego até os anos 70, né? Que é quando chega o Arne Suxdorf, que era o foco principal da minha pesquisa, né? Todo o trabalho dele no cinema ambiental, a divulgação do Pantanal, o curso de cinema dele no Rio de Janeiro, que possibilitou a segunda geração do cinema novo, né? Teve Vladimir Herzog, Dib Luft, todos, Lucila Bernadette, Antônio Carlos Fontoura, toda essa segunda geração do cinema foi gestada numa oficina do Arne Suxdorf, e ele veio para o Pantanal, onde ele viveu 20 anos. E eu tive um contato, uma amizade profunda com o Arne, e que isso, inclusive, me levou a fazer o projeto de pesquisa do mestrado, né? E a minha pesquisa, ela vai até os anos 70. A partir dos anos 70, aí tem só a minha memória mesmo, da minha experiência das salas que existiam, e alguns filmes realizados, eu não avancei para esse período de 70. Porém, eu sei que nesse período teve o filme do Oswaldo Candeias, que foi filmado, inclusive, aqui na Chapada dos Guimarães. Tem uma cena de um carro, de uma perseguição de carro caindo no Portão do Inferno,
A Caçada Sangrenta, né? Foi feito, esse é o mais importante, feito nos anos 70. Mas nos anos 80 não havia absolutamente nada. Quando eu retornei do mestrado, eu tinha um projeto de um filme sobre a Expedição Langsdorff. E eu tentei produzir esse filme aqui, né? Voltei do mestrado em São Paulo e vim com a equipe para fazer pré-produção. Já tínhamos grandes apoios em São Paulo, mas faltava recurso para pagar a equipe e eu declinei. Falei, não, vamos interromper, porque não é o momento, porque assim, as instituições existentes de cultura no Estado, a mentalidade da população é que cinema era coisa de Hollywood, que Mato Grosso é o estado periférico, que só podia fazer vídeo, mas fazer filme, não. E eu percebi que, na verdade, a pesquisa minha ainda não tinha sido publicada, então não era de se estranhar que as pessoas pensassem assim, né? Então a gente resolveu fazer uma retrospectiva do cinema histórico em Mato Grosso, foi feito em Cuiabá, onde trouxemos a exibição pela primeira vez do Alma do Brasil e outros filmes, e a gente viu que deu certo, as pessoas ficaram assustadas, curiosas em querer saber que tinha um filme realizado em 1930. Ninguém tinha mais memória do que foi produzido na região. Daí que surgiu a ideia de fazer um festival de cinema, onde a gente resolvia 3 problemas. O primeiro eminente era a ausência de sala que passasse os filmes. Só tinha uma sala na cidade. Então, nós exibíamos os filmes, e, inclusive, através do Cine Clube Cochiponés da UFMT, onde eu era supervisor, a gente tirou um horário de filme pornô no último cinema de rua da cidade de Cuiabá, e durante um ano a gente exibia filme de arte. Normalmente na segunda-feira, era de segunda a sexta até 6 horas da tarde. O filme estreava segunda-feira. Segunda-feira a gente tinha uma média de 400 espectadores assistindo A Viagem do Capitão Tornado, do Giuseppe Tornatore, filmes do Tim Robbins, vários filmes, né, que não vinham para a cidade de Cuiabá. E Cuiabá tem uma tradição de cinema, né? Houve muito cineclube no passado. Em 1910, haviam 10 salas de cinema em Cuiabá. Então, o que a gente resolveu? Exibir os filmes, trazer a memória desses filmes exibidos no passado, e um terceiro tripé do festival, que foi importantíssimo, foi a realização de oficinas, né? Então, todo o festival tinha oficina de roteiro, oficina de direção, oficina de animação. Ontem, a gente agora, na comemoração dos 20 anos, estamos solicitando, abrindo um projeto de memória do festival, para que quem passou pelo festival, que tem alguma memória física ou uma memória emocional, que grave um vídeo e mande para a gente. Onde eu recebi um vídeo de um jovem, o Jimmy, que mora em São Paulo, é artista designer, e ele, com 9 anos, fez uma oficina de animação com Ana Rita Nemer, lá da Funarte, né, do CTAV, e isso mudou a vida dele. Ele se tornou animador em uma grande agência de publicidade em São Paulo. Então você percebe que o festival, ao fazer isso, começaram a surgir novos nomes. Como o festival era dentro da UFMT, nós trazíamos alunos do curso de comunicação para trabalhar no festival, para estagiar nas áreas específicas do festival, e esses alunos se tornaram cineastas, como o caso de Bruno Bini, Márcio Moreira, o próprio Diego Baraldi. Então, tivemos como vantagem que havia uma lei chamada Lei Hermes e Abreu, que era uma lei com base no ICMS. E essa lei era só 3% que a empresa podia investir no filme. Nós conseguimos, através do secretário de Fazenda da época, com Walter Albano, numa audiência realizada dentro do Festival de Cinema, com a presença dos realizadores. Eu lembro que a paraense Dira Paz estava presente nessa reunião. Conseguimos convencer o secretário de Fazenda, já que o valor da renúncia é um teto, por exemplo, 10 milhões no ano, não importa quanto a empresa vai poder deduzir, porque na hora que chegar ao teto de 10 milhões, acabou. Então, com isso, nós abrimos o que chamou de um efeito cascata, onde, por exemplo, uma empresa que tem que pagar até 10 mil, 20 mil de ICMS,
ela pode colocar 100% de ICMS no projeto. E aí foi reduzindo até chegar aos valores milionários, que aí você só dependia de Sadia, a Ambev, que tem escritório de marketing em São Paulo, que não vai investir num projeto do Mato Grosso. Então, nós tivemos, durante 10 anos de funcionamento dessa lei, um período de produção cinematográfica e o festival junto acontecendo, que foi um boom no cinema mato-grossense. Eu até conceituei um termo para esse período como sendo a lufada do cinema mato-grossense. A lufada é aquele movimento que o peixe sobe o rio em direção à luz, e à noite você pega o peixe sem anzol, pega na mão, pega na cesta, né? Então, assim, surgiram vários cineastas, Amaury Tangará, Glória Albuez. Então, a gente já entra para a fase dos fundos setoriais de audiovisual, alguns que foram, inclusive, selecionados, foram filmados e não foram pagos, e esse calote, esse desmonte que hoje a gente vive. Temos Cinemateca fechada há 6 meses, o Ministério da Cultura, Ancine, sendo repensada, né? E aí surge a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi, assim, acho que para todo o Brasil, o maior fenômeno da cultura brasileira. Só para você ter uma ideia, em Mato Grosso foram apresentados 1.590 projetos, foram aprovados 460 projetos. Dos 460 projetos, 15 são de curtas-metragens, e eu, inclusive, tive a honra de ser o projeto melhor pontuado, que é um filme que eu tive que adiar agora, era para estar filmando semana passada, tivemos que adiar por conta dessa segunda onda da pandemia. Mas, ou seja, eu acredito até que a gente deve lançar um movimento nacional de fazer com que essa lei, a lei Aldir Blanc, ela se perdure. Por quê? Vai ter gente que vai alegar, e a velha discussão da produção dos fundos de investimento. Tem a Rouanet já, para quê? Para que ter uma lei do audiovisual? Para que ter outra lei, Aldir Blanc? Como se a cultura não pudesse ter fundos de investimento múltiplo, como tem a soja. A soja tem mais de 300 programas de investimento. Por que a cultura tem que ficar atrelada e dependente de um único fundo, né? Então, eu acho que, assim, quando saírem o resultado da Lei Aldir Blanc, tiver os projetos suspensos, realizados, quando tiver o balanço final dela, tem que ser criado um movimento nacional para a permanência desse mecanismo de fomento. Foi um mecanismo ágil, foi fácil, Olha, eu participo de edital há mais de 20 anos. Eu nunca vi um edital descomplicado, acessível. Não precisa um domínio de um lexo que, às vezes, uma população ribeirinha, povos tradicionais ou indígenas vão ter, né? Não exige isso. Foi muito bom essa experiência. Eu, particularmente, acho. Saiu um pouco da pergunta do Sérgio, mas eu acho que tá dentro do nosso debate, né? Sim, eu acho que é realmente algo central hoje, né, no que a gente vive nesse último ano, talvez. Eu queria aproveitar esse tópico, antes de entrar, tem uma questão aqui que o Thiago Brilha colocou no Facebook, que eu já leio para vocês, essa questão da Lei Aldir Blanc, né, já que o Ramiro citou, e você também, Luiz. Ontem teve uma audiência pública, né, na Câmara, para falar da Lei Aldir Blanc, justamente, né, o secretário especial de Cultura foi convocado, porque é uma demanda, né, da classe artística, dos produtores culturais, para prorrogação dos prazos, e o governo já se mexe também para reagir a isso, para prorrogar o prazo de prestação de contas, né. Mas eu queria chamar a atenção para uma fala que foi do Célio Turino, eu assisti um pouco, e ele justamente levantou esse ponto, né, já é momento de pensar numa segunda edição da Lei Aldir Blanc, mas não só, de pensar uma Lei Aldir Blanc perene, né, seria talvez um novo mecanismo de financiamento da cultura. E acho, então, mesmo que é importante pensar que a Lei Aldir Blanc é uma conquista da classe artística, né? E da Frente Ampla em Defesa do Audiovisual da Câmara, começando pelo audiovisual e se estendendo para todas as outras áreas de produção artística e cultural.
não é uma política do governo, claramente, né? É uma conquista da sociedade civil, da área da produção cultural, né? E com o apoio fundamental dessa frente ampla do Congresso, e acho, então, que justamente essa é uma batalha mesmo para ser encarada daqui para frente, né? Para a gente tornar esse um mecanismo perene, assim, talvez um mecanismo que venha a substituir esses outros desgastados, questionados e que já existem, né? Mas o Thiago Brilha, vindo aqui, né, voltando para a nossa conversa, ele comenta, o Thiago, que é realizador de Roraima, tem um filme na mostra, né, o curta-metragem Fronteira em Combustão, e é coprodutor do documentário Por Onde Anda Macunaíma, que vai passar amanhã, acho que a gente conversa amanhã ou domingo, agora eu não me lembro. É muito interessante esse panorama do cinema paraense apresentado pelo Ramiro. Será que essa conexão do cinema com o teatro é recorrente em outros lugares? Quando estudei em São Paulo, entre 2010 e 2013, vi muitos atores do teatro e até da TV, alguns globais, topando atuar gratuitamente nos curtas acadêmicos, porque queriam adquirir experiência na linguagem do cinema. Acho interessante porque o fomento público ao cinema vigente no Brasil naquele momento fez muita gente já com experiência se permitir recomeçar. Quer comentar, Ramiro, essa escrita do Thiago? Ele está coberto de razão, na verdade. É um pouco também dos atores querendo um novo vitral assim para sua experiência enquanto ator, mas também uma demanda que surgiu do cinema também desses técnicos. Por exemplo, tem uma coisa também no Pará que é interessante, os cenógrafos também de teatro, né, diretores de arte, de cenografia, acabam também migrando também para as produções audiovisuais. O figurinista, o maquiador, não é apenas o ator, é toda uma cadeia também do teatro que acaba entrando em simbiose com essa cadeia do cinema. E voltando rapidamente para falar sobre a Lei Aldir Blanc, como a pandemia trouxe essa demanda das artes em geral, teatro, dança, música, para produzirem conteúdos audiovisuais, né, e serem distribuídos, compartilhados pelas redes sociais, o audiovisual está inserido também dentro dessa cadeia de uma forma que nunca houve isso. As produtoras assim do Pará estão surgindo a todo momento, né? Porque as produtoras que já existiam não têm braço para suportar a tamanha demanda de produção de conteúdo audiovisual que a Lei Aldir Blanc gerou, né? Porque todos os resultados, né, das categorias de arte, seja dança, seja culinária até, né, que a Lei Aldir Blanc contempla, seja design, em geral, os produtos, né, apresentados ou que são apresentados como realização do projeto cultural acabam sendo em audiovisual. Né? Os projetos de culinária, por exemplo, eles demandam que seja apresentado um vídeo da receita, ou do projeto, então, ou seja, a cadeia audiovisual agora a demanda está gigantesca e está maravilhoso, assim. Então, eu acredito que foi uma revolução que quando a gente for mapear depois pelo Brasil inteiro como isso movimentou e foi uma revolução na cadeia produtiva da cultura e da arte, é óbvio que ela vai ter que continuar. Assim, não existe outra possibilidade de Aldir Blanc não ter uma continuidade. E artistas que estavam fora do circuito, por exemplo, o Luiz deve saber, né, que os editais de audiovisual, né, acabam sendo concorridos como uma faculdade de medicina, né? São 2 vagas, são apresentados 100 projetos, né? Então, no Pará, acho que nunca houve um edital de audiovisual como o da Lei Aldir Blanc, que, apesar da quantidade de projetos ser muito grande também, nunca foram contemplados no edital mais de 100 projetos. Uhum. O edital de audiovisual era premiado 1, 2, 5 projetos, no máximo. Né, Luiz? Aqui no caso do Mato Grosso, depois o que aconteceu com aquela lei que eu te falei que deu uma alavancada na produção audiovisual, não só na audiovisual, mas na música, no teatro também, é que quando chegou ao teto de 13 milhões ao ano investido na cultura, abriu os olhos de alguns políticos no Estado que trouxeram seus familiares e amigos para montar gabinete de captação de recursos da lei
cobrando taxas altíssimas, indevidas até, porque a lei permitia até 10% de captação, mas cobrava 30%, e isso veio a público, se tornou um escândalo, e na época teve uma mudança de governo, quando entrou o Blairo Maggi, ao invés de aperfeiçoar ou submeter o uso irregular da lei aos mecanismos de controle da sociedade, do Estado, não, acabou com a lei e criou um fundo. E aí a coisa ficou pior, porque aí a coisa se tornou política. Então, se era uma cota de 150 mil reais para fazer um curta-metragem em película, isso aí caiu para 30 mil reais para agradar mais gente. Então, houve um conjunto de produções que foram projetos culturais que foram aprovados, não foram realizados por incapacidade, né? Então, eu acho que é muito complicado essa discussão no Brasil. Por exemplo, a lei Aldir Blanc está se mostrando uma lei eficiente, que está atingindo, de uma forma bastante democrática, todo o segmento da cultura no Brasil. Então, vamos fazer ela ficar permanente, mas não vamos acabar com o que já foi construído, vamos aperfeiçoar, entendeu? Se o que já foi construído foi desviado, sofreu um desvio de curso, tem formas de corrigir o curso, porque senão a gente vai ficar refém toda vez da invenção da roda. E é isso que, quando a gente fala de política pública de Estado, para mim, a coisa pior que existe. Cada governo que entra acha que está criando a roda e não incorpora toda a tradição, toda a memória, todas as coisas que foram feitas no passado e que foram boas, né? É legal que essa sua fala nos traz de novo para a mesa, assim, o tema que nos reuniu aqui, né, que é conhecer a história, né, conhecer as imagens históricas desses lugares para pensar seu atual presente, seu futuro, né? Mas a gente já passou de 1 hora, infelizmente, da nossa conversa aqui, que eu sei, claro, era um tema bastante amplo, permitiria que a gente tivesse debatendo isso por muito mais tempo, né? Para essa ocasião, infelizmente, a gente está um pouco limitado pelo tempo, ao mesmo tempo que a gente tem a chance de conversar, estando territorialmente distantes uns dos outros, a gente está meio submetido à ordem aqui da tecnologia, né, e dos tempos dela e tal. Queria encaminhar para o Ramiro e depois para o Luiz, para vocês fazerem uma última consideração para a gente encerrar, então, por favor, Ramiro. É uma honra participar desse evento, sabe, Gustavo? Obrigado pelo convite mesmo, assim. Falar sobre o assunto que, na verdade, é o meu objeto de pesquisa e a minha vida, assim, sempre vai ser um prazer. E um prazer também ter conhecido o Luiz também. Luiz, eu quero que tu entre em contato comigo, que eu quero conhecer mais o teu trabalho lá no Mato Grosso e bora trocar umas figurinhas também, né? Só como consideração final, eu queria falar sobre essa relação que o Luiz acabou de falar. Cada gestor cultural que entra, né, na função, ele tem essa tendência mesmo de querer inventar a roda, né? E eu vou, na verdade, agradecer até a secretária de Cultura do Pará, que ela retomou projetos passados, ela foi, assim, de uma gestão da Lei Aldir Blanc, assim, tipo, incontestável, assim, sabe? Que é a Úrsula Vidal, né? Ela oportunizou, assim, a partir desse edital da Lei Aldir Blanc, da gestão dela, da descentralização dos recursos, assim, uma gama de artistas, assim, que vieram à tona, sério, que a maioria do tempo nas minhas redes sociais, todo dia tem mais de 10 lançamentos de projetos culturais para gente que a gente não tem nem tempo para acompanhar, sabe? Essa revolução, assim, não pode parar, tanto para o audiovisual quanto para as outras artes, assim. Então, eu acho que a gente está, né, o trabalho agora cultural e artístico no Brasil, ele tem que ser político também, sabe? Eu acho que ele não pode ficar no plano estético apenas, eu acho que tem que ser um combate também político, assim, porque a gente movimenta também esse país, né? Imagina na pandemia o que a gente faria se não tivesse arte para tirar a gente desse abismo que a gente se meteu, né? Então, eu acredito que os projetos devam continuar da Lei Aldir Blanc, com certeza, nos estados, no Brasil como um todo. Assim, eu te agradeço muito pelo convite, Gustavo, e assim, vou acompanhar a tua programação com todo prazer. Assim, muito obrigado.
Obrigado, Ramiro. A gente que agradece. Luiz, você, por favor, nas suas considerações finais. Bem, eu agradeço a curadoria, viu, Sérgio, o convite aí para poder participar, trazer um pouquinho da nossa experiência aqui no Mato Grosso e conhecer o Quaresma, né? Estamos em plena Quaresma, foi a melhor Quaresma da minha vida, conhecer você com o seu trabalho. E eu gostaria só de terminar a minha fala lançando um grande desafio, que é esse ambiente que a gente vive hoje, né? Não vou falar nem do ambiente da pandemia, que isso aí já sabemos que se trata de um grande genocídio perpetrado no povo brasileiro. Mas eu quero falar desse ambiente que estamos hoje propiciando através das novas tecnologias de comunicação, né? Somente a internet, onde a gente vai ter a possibilidade de romper apenas o interesse comercial das salas e trazer o conteúdo brasileiro para mais público, apesar de que isso, para nós, pesquisadores, é também um grande problema, que é como aumenta a demanda de trabalho, como o Ramiro coloca, mas a pergunta é, isso tudo vai ficar onde? Onde que esses filmes vão estar guardados para daqui a 20, 30 anos? Então, essa é a minha pergunta de boa tarde para todos vocês. Estou adorando o Brasil Futuro. Tive o prazer de ver agora o filme do Van Sancarelli lá, dos crioulos da Piti. Muito legal ver um trabalho indígena numa mostra que está sendo produzida por uma produtora na antiga capital federal. Isso é muito bom e sucesso aí para as próximas edições. Que ótimo. Obrigado, Luiz, você por ter aceitado o nosso convite também. Tem uma mensagem aqui para você, Luiz, do Facebook. O Coelho Tiano está dizendo, está aí na tela, Luiz é gente fina, eu o conheci no Mato Grosso. Ah, uma legal. lembrança aí para você. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente. Obrigado a todos por nos acompanharem. Não deixem de conferir a programação no site historiasdobrasilprofundo.com.br. Acompanhem todas as novidades pelas redes sociais, @Mostra Brasil Profundo. Nos vemos mais tarde em mais um debate com os realizadores René França, do longa-metragem Terra e Luz, e Luciano Evangelista e Fabrício Oliveira, do curta-metragem Guará. Daqui a pouco às 18 horas de Brasília. Abraços, até logo.